E terminou na Arena Condá, Chapecoense 0, Corinthians 0. E mais um jogo horroroso do Corinthians. Que desespero assistir esse time jogando. Uns reservas que não mostram vontade nenhuma de querer ser titular, que não demonstram nenhum tipo de comprometimento com a camisa do Corinthians. Caras que estão no elenco simplesmente conformado. Tá bom, joga um jogo aqui, outro ali. Quando eu entrar, eu tento ver o que eu faço. Que futebol ridículo sendo protagonizado o primeiro 0-0 do Campeonato Brasileiro. E merecia sair gol? Não, não merecia, porque são dois times medíocres. O pior é que o grupo do Corinthians na Libertadores também foi sorteado com Peñarol, com Santa Fé, com Platense e Corinthians. Com esse futebol, passa da fase de grupos da Libertadores? Com toda sinceridade, eu não sei. Porque é ridículo. Se o Corinthians não tem capacidade de mandar o técnico Dorival Júnior embora, que pra mim ele é medíocre, ele é medroso, ele é cagão, ele é horroroso, o corintiano vai ter que se contentar com esse cara à beira do gramado, porque o Corinthians não tem o dinheiro para pagar a multa dele. E mesmo que o Corinthians tivesse perdido o jogo hoje para a Chapecoense, o Dorival não seria mandado embora. Então assim, a gente fica acordado quase até meia-noite. Eu só tô gravando esse pós-jogo por muito respeito a vocês. Porque assim, cara, de verdade, dá vontade nem de vir aqui falar mais nada, porque é a mesma história do jogo contra o São Bernardo, do jogo contra a Portuguesa, do Atlético Paranaense, da eliminação pro Novo Horizontino, depois pro Cruzeiro, depois pro Curitiba, depois contra o Santos e hoje contra a Chapecoense. É uma sequência de jogos, mas eu garanto pra vocês que o Dorival vai na entrevista coletiva falar que o Corinthians jogou bem, que o time do Corinthians tá bem, que o calendário é injusto, que jogar no campo sintético é muito ruim, que não dá. E o Memphis Depay, por que ele não jogou hoje? Porque o campo é sintético? Ontem o Santos jogou e perdeu pro Internacional, só que o Neymar estava em campo contra o Corinthians e estava em campo ontem. 2 jogos que o Neymar, que é um cara que é o mais astro do que jogador, consegue fazer 2 jogos seguidos e o Memphis não pode. E aí o Memphis não estando em campo, a melhor oportunidade do Corinthians no primeiro tempo foi com o Rodrigo Garro. Se o Memphis estivesse em campo, nem a falta o Garro tinha batido, porque quando o Memphis tá, o Garro não bate nada. Então assim, tem que cobrar todo mundo, meu irmão. Esses caras jogam no maior clube do Brasil. O Corinthians é um dos maiores clubes do mundo. Dane-se o momento político que tá vivendo. Dane-se tudo. É o Corinthians, irmão. Esses caras deveriam ter um pouco mais de vergonha na cara. Esses caras deveriam ter um pouco mais de vontade. Esses caras deveriam honrar a camisa do Corinthians, que é gigantesca. Mas eles não honram. Cara, esse Alan é... Cara, esse cara é horroroso. Ele ganha 900 mil. Como conseguiram contratar esse cara? Esse Pedro Milans também, que lateralzinho meia boca que o Corinthians foi arrumar. Anguilleri também, que chegou super bem com a camisa do Corinthians, hoje não faz mais nada além de falta e tomar cartão. João Pedro Choque, então nem se fala. O André, eu não sei o que aconteceu com ele, mas a cabeça dele deve estar lá no Milan. Então, ou seja, meu irmão, se vocês não têm vontade de jogar no Corinthians, vão todos vocês pros quintos dos infernos. Mas esse técnico, ele é preguiçoso, ele é lombriguento, ele fica assim, ó, na beira do gramado. Ele fica assim. Aí ele dá um gritinho aqui, um gritinho ali, depois ele fica assim. Cara, de verdade, ó, deixa você aí, torcedor. Eu só gravei esse pós-jogo por respeito a vocês. Deixa um like, que merecidamente a gente fica aqui até meia-noite analisando uma porcaria de um jogo desse. Acho que um like é merecido, né? E o seu comentário, eu quero saber de você, o que vocês acharam dessa partida. Corinthians mereceu ganhar? Corinthians mereceu perder? Esse técnico tem que ser mandado embora? Eu quero ouvir de vocês. Por favor, porque de verdade é muito desesperador. E aí domingo tem o Flamengo. Só que aí os caras vão fazer o quê? Vão ter que dar uma resposta, né? Porque poupou jogadores, aí teve torcedor. Não, poupou porque os caras estavam pendurados. Que se dane que os caras estavam pendurados, irmão. É a 8ª rodada do campeonato, a 9ª agora. Não tem que poupar porque o cara tá pendurado. Tem que jogar o melhor, tem que tentar ganhar da Chapecoense. Porque se você toma um revés aí contra o Flamengo no domingo, você deixa de somar 6 pontos.
E agora você vai com um na bagagem. E a sorte é que Cruzeiro perde. A sorte é que Internacional, mesmo ganhando, tá lá embaixo. Só que vai chegar uma hora que esses times vão encostar, porque eles não vão ficar o resto do campeonato com 3 pontos lá, porque são equipes grandes. Então, mais um brasileiro que a gente vai penar. E graças a Deus, logo logo vai ter a parada pra Copa do Mundo. É um alívio, é um respiro pro torcedor do corintiano ter Copa do Mundo. Porque essa nhaca, essa tiriça, essas pereba, eles não conseguem. Só que quando eles voltarem da Copa, eles vão voltar pior ainda. Porque eles são mortos. Porque todas as vezes que eles ganham folga, igual o Dorival contra o Curitiba, ficou 12 dias lá de folga e tal, não jogaram nada. E hoje ele poupou alguns. Vamos ver se contra o Flamengo eles vão jogar. Só que assim, diretoria do Corinthians, se o Corinthians não ganhar do Flamengo, é o dia D pro Dorival. Faça empréstimo. Pega emprestado, dá calote, faz alguma coisa, mas peguem 8 milhões e dá na mão dele e fala: vaza daqui, seu treinador sem vergonha. Você jamais deveria ter pisado no Corinthians, dane-se os 2 títulos que você ganhou, só que você é medíocre, para pontos corridos você tem que vazar do Corinthians. Porque o Corinthians corre o risco de cair para a zona do rebaixamento com essa anta desse treinador que muita gente defende e paga pau. Mas eu não. Para mim, fora Dorival, você é o culpado desse futebol horroroso, sem vergonha, medíocre, vagabundo que o Corinthians está jogando. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e segue a Voz das Arquibancadas, porque aqui é na goela, a gente não passa pano para ninguém. E amanhã a gente volta para falar um pouco mais do Corinthians e se tiver alguma novidade eu trago para vocês. E para quem não acompanhou o vídeo mais cedo, eu falei com o presidente Osmar Stabile e com o Romeu Tuma Júnior, tem informação importante dessa guerra política do Corinthians, confere lá, tá bom? Um abraço para todos vocês e quem vai trabalhar amanhã cedinho, bom trabalho, porque você perdeu o seu sono para ver essa porcaria de futebol, assim como eu também perdi. Tamo junto, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Ai, dá nem pra falar vai Corinthians, vai pra onde?